Oi pessoal, tudo bem? Hoje trouxe para vocês uma temática oriunda de um dos poemas que escrevi no último artigo que escrevi para o site Clube Austral e cujo link deixarei na descrição para quem quiser lê-lo por completo. Esta união aí de três poemas, né? Eu chamei então de versos, espelhos e desmemórias, porque são temas aí internos a estes poemas. Então aqui com vocês trabalharei apenas o primeiro deles, que é o mais curto e que tem a ver aí com algumas das questões que já tratamos no canal, mas que eu nunca aprofundei, que é a questão aí do espelhamento interno às relações e mais propriamente aí dentro das relações amorosas também, né? Esse espelhamento pode acontecer em qualquer tipo de relação, mas obviamente ele vai se intensificar aí dentro do relacionamento amoroso e em diante, né? E como parte aí do assunto do canal é justamente isso, ou seja, aí a investigação, né, de parte do que está por trás daquilo que chamamos de relacionamentos e daí em diante, né? Bem como os assuntos voltados para Red Pill e daí em diante. Julgo que este aqui também é uma ponte entre esses assuntos e a questão da psicologia, que eu também trago em alguns vídeos do canal. Então eu sintetizo tudo isso, né, em poucos versos, e é isso que eu queria trabalhar um pouco com vocês hoje. Vou então ler os versos e então fazer algumas digressões aí sobre essa temática. Então eu escrevi o seguinte: tudo que de bom tinhas era meu eu espelhado, mas tu, quem eras, se me mantinhas por mim mesmo enamorado? Então, são, né, versos curtos, não um poema pequeno, mas que por trás dele então a gente tem muitas questões aí interessantes, né, que podemos pensar. Eu tento resumir tudo isso de um modo poético, mas vamos lá por partes então. Ali os dois primeiros versos, né? Tudo que de bom tinhas era meu eu espelhado. Então uma questão, né? O que essa questão traduz, tá? Aqui eu não quero esgotar o sentido dos versos, né? Cada um pode interpretar aí, fazer suas interpretações sobre isso, perspectivas, etc. Também não trabalharei aqui a parte da musicalidade, né? Da questão aí da métrica dos versos em si, né? A questão estética e poética em geral, mas só adentrarei então no conteúdo, né, da questão. Então, tudo que de bom tinhas era meu eu espelhado. O que a gente pode, né, tirar a partir daqui? Que então a gente tem uma espécie de eu, certo? Que ele pode ser espelhado por outra pessoa. O que é esse espelhamento, então, dentro da psicologia? E eu também nomeei aqui parte do vídeo, aliás, o título, né, do vídeo de narcisismo e espelhamento dentro dos relacionamentos, certo? E o que tem a ver o narcisismo com isso? Ele pode ter duas acepções. Primeiro, no sentido mais vulgar de narcisismo, que é esse que está mais entranhado na cultura, no sentido, né, de Narciso, aquele que cultuava a própria imagem. Então tem tudo a ver com a questão do espelho, certo? Do espelhamento, na medida em que o Narciso, ele, digamos que tendia a espelhar a si próprio, certo? Era quase que um espelhamento do eu, no sentido de justamente uma certa adoração à imagem de si. No relacionamento, o que isso pode ter a ver dentro dessa primeira questão aí, envolvendo esse conceito mais vulgar de narcisismo? No sentido de que, por exemplo, as pessoas tendem a fazer uma imitação uma das outras, certo? Dentro dos relacionamentos, e isso na medida, inclusive, do seu grau de força de personalidade, na medida em que então a personalidade mais forte ela tende a espelhar menos do que a personalidade mais fraca. A personalidade mais fraca ela vai espelhar mais justamente porque ela carece, né, de um eu mais fortificado, digamos assim, né, um ego mais que consegue se autovalorizar, certo? Então, quanto menor o valor que a pessoa atribui a si mesmo, ou seja, quanto menor a fortificação do seu próprio ego, ela vai tender a justamente imitar. E essa imitação é uma espécie de espelhamento nesse caso, ou tende a ser isso, na medida em que o espelhamento ele tem uma certa finalidade também.
A mera imitação ela pode ter várias finalidades, mas o espelhamento ele tem a finalidade muitas vezes inconsciente, certo? Ele pode ser mais ou menos inconsciente, a finalidade de fazer o outro ver ele próprio em si. Eu digo em si na pessoa que está criando esse espelhamento, certo? Então você tem uma pessoa, por exemplo, de uma personalidade um pouco mais, vamos pôr, fraca, certo? Então ela faz o espelhamento daquela personalidade mais forte para que aquela personalidade mais forte veja o que ela acha que tem de bom espelhado nesse que tem a personalidade mais fraca. Então esse espelhamento faz com que o mais forte ali, ele se veja no mais fraco, que às vezes não tem aquelas qualidades, e portanto tenda a gostar mais dele. Ou seja, ele, digamos que, entre aspas, escraviza o outro pela imagem dele próprio que é refletida. Então é um processo muito interessante esse, e que o que tem a ver então com outro sentido de narcisismo, que é o sentido aí de dentro, né, da questão dos transtornos mesmo, né, dentro do estudo da psicologia e daí em diante, que é o narcisismo, mais propriamente no sentido de transtorno narcísico. Aí sim existe esse espelhamento, só que ele obviamente num nível doentio, né? Esse espelhamento vai acontecer de uma forma muito mais acelerada e daí em diante, junto com outros pontos, né, que vão fazer essa relação aí virar justamente uma relação mais doentia no ponto de vista psicológico, do ponto de vista psicológico, certo? Então, se isso existe em algum grau para quase todo tipo de relação, né, esse certo espelhamento, ele vai se intensificar quando se tem aí um dos envolvidos como alguém que tem ou possui algum transtorno psicológico ou um certo nível, né, ou algumas características avançadas de alguns transtornos. Principalmente o narcisismo, ele vai trazer dentro de si essa questão, essa necessidade de um certo espelhamento, justamente para que ele consiga fazer os outros, né, gostarem dele, digamos assim, e porque ele tem uma personalidade em geral vazia também, né? Geralmente o narcisista ele tem um ego fraco, né, no fundo dele, certo? Por mais que ele queira gostar de si, digamos assim, tem essa questão que liga inclusive à questão mitológica do Narciso, ele, por outro lado, vai ter um ego muito fragmentado e quebradiço. Então ele precisa desse espelhamento também para ele se constituir enquanto personalidade, porque ele tem uma personalidade quebrada, certo? E então, se no caso aí de personalidades com transtornos, este espelhamento ele vai existir num grau muito alto, nas pessoas que não têm isso e digamos assim não tem aí, digamos, problemas psicológicos mais avançados, vai haver um espelhamento em algum nível, que é algo que muitas vezes os próprios psicólogos também não adentram, né? E quando a gente vê principalmente no YouTube ou, né, até em livros mesmo de psicologia, muitas vezes vai se abordar as questões de espelhamento apenas nas relações que não são, digamos, saudáveis em termos psicológicos. Mas o fato é que esse espelhamento no sentido de uma imitação, ele ocorre na maioria das relações que são mais íntimas, certo? Não necessariamente apenas amorosas, mas relações íntimas no sentido de amizades, né? Relações íntimas que eu quero dizer relações de proximidade, né? Que você tem pessoas mais próximas e daí em diante. Mas que, obviamente, em relações amorosas vai se intensificar em função do convívio, né, mais exacerbado e daí em diante. Mas então, o que acontece, que muitas vezes a gente não percebe, é esse espelhamento interno. As relações, então, é disso que trata aí este primeiro verso, é isso que ele pressupõe, certo? Então, para a gente compreender esses primeiros dois versos, a gente tem que ter aí um mínimo de entendimento sobre essas questões, ou pelo menos saber que elas existem, certo? Ou seja, tudo que de bom tinhas era meu eu espelhado? Então, essa é uma pergunta que todos que já se relacionaram, e não só aqui eu digo em questões amorosas, mas tenha outras relações, né, de amizades mais profundas aí em diante, pode se perguntar, que é uma questão bem interessante, né? Ou seja, será que no fundo eu não estava gostando na outra pessoa daquilo que era meu e não dela em si? Ou seja, não daquela pessoa em si, mas sim daquilo que ela espelhava de mim, né? Então é uma questão um
profunda que vale a pena ser pensada, certo? E aí eu continuo. Mas tu, quem eras, se me mantinhas por mim mesmo enamorado? Ou seja, no fundo, se a gente leva isso à frente e, por exemplo, pressupõe um tipo de relação onde esse espelhamento ele é até maior que o normal, né? Ele seja maior e daí em diante, a depender das personalidades envolvidas, essa pessoa que passou por isso, ela pode se perguntar, né? Mas e aquele outro? Quem ele era realmente se o que ele fazia era me manter enamorado, ou até mesmo, vamos dizer assim, apaixonado pelas coisas que eram minhas mesmo, e não eram dele. Mas então, quem ele era? Quem esse outro ser era realmente? Né? Se a maioria das coisas que ele fazia era espelhar o outro. Então, ou seja, no fundo, né, pode ser que mesmo em relações onde isto aí seja aprofundado, as próprias pessoas não se conheçam exatamente, por mais tempo que elas passem juntos. Por quê? Porque se o outro está espelhando para agradar, ele muitas vezes não está sendo o que ele é mesmo. Né? Então, isso pode nos fazer perguntar, né? E quem que essa outra pessoa era realmente, né? Se ela me mantinha preso a ela, não pelo que ela era, e sim pelo próprio espelhamento. Então, essa é a questão que perpassa aí este poema, certo? E que, então, joga luz, por um lado, nessas questões, ao unir narcisismo vulgar, narcisismo em termos também de transtorno, com essa questão aí dos relacionamentos. Né? E, por outro lado, nos faz perguntar justamente se, até que ponto, aliás, né, nos faz perguntar até que ponto a gente realmente conhece os outros nesses tipos de relações, certo? E mesmo nas relações então, onde isso não seja aprofundado, a gente pode também pensar, tá, mas muitas coisas ali eram uma espécie de imitação e que as pessoas foram convivendo tanto que elas já não sabiam até que ponto elas estavam imitando uma coisa do outro para o outro gostar, certo? Ou para o outro simplesmente para existir um tipo de comunicação, certo? Porque para você ter uma linguagem comum, você precisa criar meios em comum, mas muitas vezes esses meios também requerem coisas imitativas. Então tudo isso vai sendo aprofundado, certo? Essa questão do espelhamento, da imitação, né? E de como as pessoas, no fundo, elas usam isso também como uma espécie de meio de poder sobre o outro, né? Que poderia até entrar aí na questão da cratologia, né? No sentido de unir cratologia e psicologia. Mas isso seria um outro assunto mais profundo. Beleza, pessoal? Então, por hoje, eu ia trabalhar com vocês aí apenas um pequeno aprofundamento sobre essas questões, certo? Que eu não havia abordado aí inteiramente aqui no canal. E usando aí, então, também uma questão mais estética para expor, ou meio, né, pelo menos mais estético para expor essas questões. Então, vou deixar aí o link na descrição para quem quiser ler essa postagem, esse artigo, né, na verdade, por completo. Ele possui 3 poemas meus e por ele também vocês têm acesso aí ao site com mais dos meus artigos sobre temas distintos. Então, por hoje é isso. E deixem os comentários, sugestões, críticas, né, sobre essa temática, ou se vocês já viveram algo que traduz parte do que eu falei aqui, ou que o poema traz em si, né, e daí em diante, que aí vamos então conversando sobre as questões. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!